Uma outra informação agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse nesta sexta-feira que a proposta de emenda à Constituição que reverte a PEC da Bengala viola a Constituição e pode ferir a harmonia entre os poderes. De autoria da deputada Bia Kicis, a proposta reduz de 75 para 70 anos a idade máxima para que os ministros da Corte se aposentem. Já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a PEC pode aposentar compulsoriamente Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. O ministro Fux declarou: se promulgada e for comprovado o espírito de retaliação ao Supremo, a PEC que reduz a idade de aposentadoria dos ministros do STF viola a harmonia entre os poderes. Cristina Grêmio, já era de se esperar, né, Cris, que haveria reação por parte dos ministros do Supremo, e essa fala do ministro Fux vem até em tom de ameaça, né, de que o Supremo pode acabar barrando no final das contas a medida, né? É a nova minoria mimizenta do Brasil, né? Os ministros do Supremo agora querendo impor seus discursos para o resto da sociedade. Eu acho estranho ele dizer que a proposta votada no parlamento pelos representantes do povo é uma afronta à Constituição, quando ali, de dentro do STF, desse grupo do qual ele faz parte, que ele preside atualmente, saíram decisões 2, 3 anos depois, mudando o que eles tinham decidido anos antes. E vamos lembrar a maior e mais escabrosa delas, que foi a revogação da prisão após condenação em segunda instância. Então, ao seu bel prazer, eles decidem que sim ou que não, conforme a conveniência do momento, conforme o preso do momento, o amigo do momento, né, o amigo do meu pai. E aí eles vêm com essa agora, querer dizer que o parlamento está afrontando a Constituição. Também acho estranho ele falar em harmonia entre os poderes. A gente não tem visto harmonia entre os poderes e principalmente por força do que o judiciário faz. O judiciário tenta legislar, tenta governar, sai pelo mundo falando para estrangeiros que há um poder moderador no Brasil. Aqui dentro do Brasil sai dizendo para os brasileiros que eles são os editores do Brasil, saem tolhendo a nossa liberdade, depois acusam o presidente, engrossam o coro dos que acusam o presidente de ser tirano, saem prendendo pessoas sem o devido processo legal, sem uma acusação formal, inventam crimes como o tal do flagrante perpétuo. Aí o vídeo sai do ar, mas o crime continua valendo. Outros vídeos com ataques semelhantes continuam no ar e não são considerados flagrante perpétuo. Então, que harmonia e que Constituição respeitada que ele está se referindo? Não vejo o próprio STF dar o exemplo como que eles podem julgar o parlamento. Bom, mais um dia que não conseguimos não falar, né, do STF. E eu estava lendo aqui a declaração completa do ministro Fux. Ele diz que antecipar a aposentadoria de ministros viola a harmonia, né, entre os poderes e que isso seria uma retaliação. Bom, vou pegar o gancho da Cris porque é uma pergunta que eu faço já há muito tempo aqui. Que harmonia? A harmonia do Senado, que protege o STF, ministros que dão suas canetas inconstitucionais e não vão para o plenário do Senado em processos de impeachment, como o Alexandre de Moraes, por exemplo, só se for essa harmonia. Porque a harmonia entre os poderes nós não temos visto, né? Nós temos visto o STF aí inconstitucionalmente colocando a sua caneta suprema aí no Legislativo, no Executivo, e o ministro Fux fala em retaliação ao Supremo, uma proposta que veio do Parlamento, das casas legislativas, políticos eleitos pelo povo exatamente para discutir e passar propostas de novas leis e emendas constitucionais. Então fica a pergunta aqui para o ministro Fux, já que ele disse que isso é uma retaliação ao Supremo, se atropelar a Constituição Federal prendendo um parlamentar inconstitucionalmente, se isso não é retaliação. Se prender jornalistas em inquéritos inconstitucionais e secretos, sem o devido acesso aos seus advogados e sem o devido processo legal, se isso também não é retaliação, ministro. Se deter cidadãos norte-americanos no aeroporto por 4 horas, sem esses profissionais, sem esses empresários aí sequer saberem do que eles estão sendo questionados, demandarem que eles assinem um documento em outra língua, no caso português, eles não falavam português, se isso é retaliação, porque eles teriam, de alguma forma, eles discursaram junto de um evento em Brasília, onde o presidente Bolsonaro estava presente.
se derrubar contas sociais nas redes sociais, se isso não é retaliação, ministro, porque de retaliação o brasileiro está cansado. O ministro Alexandre de Moraes disse que não fazia censura prévia, mas aqui o programa Direto ao Ponto do Augusto Nunes, ele está tentando aí entrevistar o deputado Daniel Silveira e não consegue. Isso é censura prévia ou não? Ou é retaliação? Nós entrevistamos o mesmo deputado aqui nos Pingos nos Is e a entrevista foi derrubada do canal e o parlamentar foi proibido de se comunicar, de falar. Isso tudo, ministro, é retaliação ou não? Chamar uma manifestação com milhões de pessoas na rua no dia da nossa independência, 7 de setembro, onde as pessoas pediam principalmente respeito à nossa Constituição, chamar essas manifestações de golpistas, isso é retaliação, é retórica política? Ministro, antes de falar em retaliação, os senhores precisam, antes de qualquer coisa, respeitar a Constituição brasileira. Ô Vitor, essa emenda à Constituição, elaborada pela deputada Bia Kicis, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e da área de Justiça, né? Ela era procuradora, ela é procuradora licenciada daqui do Distrito Federal. Na verdade, ela me disse que tenta regulamentar o Supremo conforme ela entende e os brasileiros entendem, conforme ela ouviu. Aí ela apresentou a emenda e no momento da votação ela saiu da presidência da Comissão de Constituição e Justiça e foi para o plenário defender exatamente essa proposta. A proposta é a seguinte: uma emenda que anula a PEC da Bengala, aquela PEC que aumentou para 75 anos a idade de aposentadoria. Mas ela mesma diz que, na verdade, ela quer tratar desse assunto para os futuros ministros. Não que ela não gostaria de que esses ministros atuais também se aposentassem aos 70 anos, mas que ela entende que quem vai julgar isso é o ministro do Supremo. Então, eles vão entender que é direito adquirido e que eles não se aposentarão aos 70 anos de idade, né? E eles estão, inclusive, pensando na comissão especial, porque passou na Comissão de Justiça, falta a comissão especial, adequar o texto e deixar muito claro que isso só vale para os futuros ministros que entrarem na corte. Agora, eu fico impressionado, primeiro, com essa novidade, né? O ministro antecipar um julgamento. Se houver aprovação, isso vai para o plenário e ele sabe disso. E ele já antecipou o voto, dizendo que se trata de retaliação, portanto, inconstitucional, uma medida à Constituição. O Constituinte de 88, eu sempre falo isso porque é a origem da Constituição, né? Ele colocou dificuldades para mudar a Constituição. São necessários 308 votos favoráveis dos 513. Se tiver 307 contra 1, não aprova. Os 307 não aprovam. Tem que ser 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado. Há dificuldades, mas não é impossibilidade. Existe a possibilidade de mudar a Constituição. Várias emendas foram aprovadas e aplicadas. Então é possível mudar a Constituição e o papel, a função, a competência para isso é o Congresso, Câmara e Senado, né? Não é retaliação, é competência. Agora, por que não dizer que a PEC da Bengala foi retaliação? Por que não dizer que a PEC da Bengala, para evitar que a Dilma translocada pudesse indicar pessoas tipo ela, era inconstitucional? Aí eles aceitaram. E outra incoerência, o servidor público está reclamando de aumentar o prazo de trabalho, o tempo de trabalho. Será porque os ministros querem trabalhar tanto, né?